as habilidades que você precisa ter para ser um bom educador financeiro, algumas dessas habilidades você já pode ter. E outras habilidades você vai precisar desenvolver. Mas você tem que pensar que se você não começar a plantar essa semente agora, essa semente ela não vai germinar daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Uma das habilidades de um bom educador financeiro é ele ser um aprendedor. Não só isso, tá? Não é só ser um aprendedor daquele que só estuda. Tem gente que só estuda, eu sei disso. Mas é um aprendedor no sentido de se colocar para aprender com a outra pessoa. Tem gente que lê um monte de livro, faz um monte de MBA, um monte de pós-graduação, e eu posso dizer para vocês, porque eu fiz isso tudo. Em nenhuma dessas formações que eu fiz, tradicionais, eu nunca vi pessoas sentando perto de mim e falando assim, Aline, deixa eu te ensinar um negócio que está funcionando aqui no meu escritório de advocacia. Nunca. Aline, senta aqui que eu vou te ensinar o que eu fiz na minha escola para ter mais alunos. Ninguém nesse mercado, fora do marketing digital, que eu vivo hoje, nunca fizeram isso. Nunca, nunca. Eu que me virasse. Então, eu sei que você que está aí do outro lado, você traz essa herança do mundo acadêmico e do mundo tradicional de que a gente não compartilha conhecimento. Por quê? Caramba, eu li 50 livros, eu vou compartilhar de graça isso com as pessoas? Só que quando você é educador financeiro, você vai ter que parar com essa mentalidade de que o conhecimento é teu e você vai ter que começar a pensar que o conhecimento, ele é do mundo. O conhecimento, ele só cresce quando ele é compartilhado. A semente que você planta, ela é sua, foi você que plantou. Mas quando ela cresce, ela ganha vida própria. Para você ser um excelente educador financeiro, você vai precisar ter habilidade de aprender e ensinar. Você tem que entender que você não é um lago, tá? Você não é um lago que você só bota água para dentro. Tem gente que é lago, só bota água para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. E tem gente que é jarra, só quer derramar, só quer derramar, só quer derramar. Não, eu sei muito, deixa eu só ensinar. Não, você tem que pensar no rio. Ao mesmo tempo que ele está recebendo, ele está dando, ele está recebendo, ele está dando, ele está recebendo, ele está dando. É isso que você tem que pensar. Você tem que pensar num fluxo. Quando você pensa isso, você vai se colocar numa posição que você vai aprender com o teu cliente. Quantas vezes eu entrei numa sessão para atender um cliente que ele me contratou, que ele me pagou para eu ajudar ele com as finanças dele, e eu aprendi com ele um monte de vezes. Muitas vezes, inclusive, eu ensino para os meus alunos a atender com um caderninho do lado. Foi assim que eu atendi, sempre atendi assim, com um caderno aqui do lado. Porque algumas coisas que vão acontecer numa sessão onde você está mentorando uma pessoa, você também vai aprender aquilo. Agora, se você se coloca numa posição de soberba, de que eu não preciso de ninguém, eu já estudei muito, eu não preciso, eu sei demais, eu sei isso, eu sei aquilo, você vira um lago, ou você vira uma jarra que só entorna e não recebe nada. Então, você precisa se colocar nessa posição. Vá, entrega tudo que você tem para entregar, mas também esteja disposto a aprender. Porque quando você está disposto a aprender, você coloca tudo de você, mas você aprende também. E olha só, acontece uma mágica. Imagina que você começou a atender hoje e você começou a ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Quanto mais você atende, mais você vai ver aquele problema na vida real. Uma pessoa é casada, a outra é solteira. Uma tem filho, a outra não tem filho. Outra tem isso, a outra tem aquilo. Então, quando a gente começa a atender, nós vamos vendo outras visões de mundo que não são as nossas. E isso vai te tornando um especialista. Isso vai te tornando um educador melhor, um mentor melhor. Uma pessoa que tem mais para dar, porque ela está recebendo também. Então, essa é uma das habilidades. Outra habilidade importante de um educador financeiro é você conhecer a parte técnica. Sim, você tem que conhecer a parte técnica.
Aline, mas eu quero ser educador financeiro, mas eu não tenho experiência nenhuma com finanças. Não tem problema, você vai ter que estudar. Não é porque você não tem hoje que você não pode ser, só que você vai ter que estudar. Quando um estudante entra na faculdade, eu fiz faculdade de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não sabia nada de Direito. E aí eu não posso ser uma advogada porque eu não sei nada de Direito? Não. Eu fui entrar na faculdade para poder estudar. Então, se você não sabe nada de finanças pessoais, você vai para o curso, você vem para o curso e aí você aprende. E aí você começa a implementar. E aí você precisa aprender esses conceitos, claro, porque você vai passar esses conceitos para os seus clientes. Você precisa aprender um conceito do que são os potes, o que são a técnica de envelopes, o que são a técnica do 50, 30, 20. Sim, mas antes de ir para uma formação, você precisa saber isso tudo? Não, porque você vai aprender lá. Só que não adianta só você saber a parte técnica, mas não saber a parte comportamental. Eu atendi um monte, gente, vários economistas, contadores, administradores, que chegaram para mim e falaram assim, Aline, na teoria, eu sei que eu não posso gastar mais do que eu ganho, eu sei que eu estou gastando em coisas que eu não deveria gastar, eu sei disso tudo, mas eu não consigo. E qual foi o meu papel enquanto mentora ali? Enquanto educadora, ajudar ele na parte comportamental. Bem, então tá difícil para você fazer planilha? Vamos tentar de outro jeito. Tá difícil para você se controlar nesse ponto? Vamos ajustar, vamos fazer ajuste. Tá difícil para você conversar com a sua conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido? Vamos criar estratégias aqui para poder melhorar esse diálogo de vocês? Então, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Quem é meu aluno sabe, não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Nós, como educadores financeiros, nós precisamos aprender sobre como as pessoas funcionam, sobre como é a vida, e não só como é a planilha. Porque a planilha é fácil, gente. Você faz uma aula de 2 horas e você aprende a fazer uma planilha. É isso. Agora, aprender como que as pessoas funcionam, não dá para fazer em 2 horas. Você vai precisar de tempo, você vai precisar de estudo, você vai precisar de aprofundar, de conversar, de atender. Então, é sobre isso. Então, você precisa aprender a parte comportamental também. Mas, além disso, você precisa aprender a parte de marketing e venda. Nós estamos em 2021. Desde 2013, que o mundo já vem mudando, né? Com as redes sociais e tudo. Só que agora o mundo mudou mais ainda. Não adianta você, eu sou especialista em finanças, mas como que alguém vai te contratar se você não aprende a vender? Como é que você vai ter uma agenda cheia de clientes se você não sabe como encontrar esses clientes? Então, uma das habilidades que o educador financeiro precisa ter para ser bem-sucedido é aprender sobre marketing e vendas. Então, os meus alunos sabem que nós temos várias aulas dentro do EFINC que são sobre marketing e sobre venda, gente. Inclusive, eu sei que os meus alunos também, muitas vezes, usam o que eu ensino para ensinar os alunos deles, os clientes deles. A gente não trabalha só com organização financeira, não. A gente ajuda os nossos clientes a ter mais dinheiro. A gente ajuda os nossos clientes a botar mais dinheiro no caixa. E eu faço isso também com os meus alunos. Então, a gente tem que entender que a gente não está mais lá no ano de 2001, 2005, que educação financeira era só economizar. Não. A gente está no momento hoje que um educador financeiro ele tem que ter habilidades de ajudar o cliente dele a fazer mais dinheiro. Senão, para que ele vai te contratar? Não, eu quero só me organizar. Aí você chega lá para ajudar o cara ou a mulher. Ela não tem dinheiro suficiente para pagar as contas dela. Aí você vai lá, reduz, mas chega no momento que tem um limite, gente. Reduzir despesa tem limite. Por mais econômico que a pessoa seja, vai chegar uma hora que vai ter um limite. Se eu ajudo o meu cliente a ganhar mais dinheiro, a gerar mais dinheiro, ele me contrata de novo. Por quê? Porque ele vai ter dinheiro para se organizar, ele vai ter dinheiro para investir,
ele vai ter dinheiro para abrir o negócio dele, então ele te contrata de novo. É por isso que eu tenho clientes que já me contrataram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Porque se eu ajudo esse cliente a ter mais dinheiro, ele precisa de mim de novo. Então eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Anota isso aí no seu post-it, habilidade de aprender a ensinar, técnicas de finanças, técnicas comportamentais, marketing e venda.